Boa tarde, Mauro Mesacapa. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Regis? E você? Tudo bom? Tudo jóia. Olha, é uma felicidade muito grande ter a oportunidade de conversar com você, que é uma pessoa que desenvolve uma carreira muito rara na aviação, né? Você vai se apresentar aí, mas o tempo que você se dedicou na sua carreira a ensaio em voo é realmente notável, né? E as histórias que você tem para contar para a gente sobre essa carreira e como inspirar as novas gerações é um grande incentivo, né, para a gente gravar essa nossa conversa. E aí eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, primeira coisa, Regis, deixa eu te parabenizar pelo seu canal aí, por Obrigado. excelente conteúdo, tá? Parabéns. Estamos aí para ajudar as novas gerações, né? É isso aí. Eu sou da turma de 80, lá da Escola de Engenharia de São Carlos. Costumo dizer que eu sou a segunda turma, junto com o Fernando Catalano, que é o atual chefe lá do Laboratório de Aeronaves. Nós somos a segunda turma de aeronaves lá de São Carlos. O curso lá cresceu bastante, hoje tem formação plena em engenheiro de aeronaves, né? Mas a gente ainda teve que trilhar muito o caminho não definido, né? Em 82, eu fui convidado para vir trabalhar na Embraer e fiquei na Embraer até o ano passado, quando essa crise toda da Boeing e do coronavírus, a Embraer abriu um processo de emissão voluntária e eu entrei. Hoje eu estou aposentado, mas foram 38 anos de Embraer. Mais 2 anos, 40 anos de carreira. Pois é, eu me lembro de uma vez que você... Foi em 94, eu estava ainda na graduação, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, né? E eu lembro que você passou com o Super Tucano, né? Você estava fazendo demonstração de voo, estava fazendo algum ensaio e veio para fazer uma demonstração para o pessoal da Universidade de São Paulo. E eu lembro da matrícula do avião, que era o Zulu Tango Victor. Eu nunca esqueci essa matrícula. O avião ele era um protótipo, né? Por isso que ele era matrícula Zulu. E ele estava pintado com umas faixas, azul, branco e vermelho. E foi a primeira vez, né, que a gente teve contato, mas, poxa, lá atrás, né? Lá já se vai quase 30 anos, né? Mas aí você desenvolveu então uma carreira na área de ensaio em voo na Embraer, né? Como é que é trabalhar em ensaio? Metade da minha carreira na Embraer foi na área de ensaios em voo, a outra metade foi na área de engenharia. Até 2000 eu trabalhei em ensaios em voo. No meio de 2000 eu passei a ser gerente de desenvolvimento do produto do programa CIVAM, depois do programa ACS, um avião similar ao do CIVAM, para o Exército Americano, que acabou depois sendo cancelado pelo governo americano, apesar da gente ter ganho a concorrência. E depois uma série de programas picados, mas eu trabalhei com ETOPS, fui gerente de desenvolvimento de produto do Phenom 100 na fase de certificação. Trabalhei no Legacy 500, no E2, no 190 e 195 E2. E durante esse período que estava na engenharia, a interface com o ensaio em voo continua sendo bastante grande. Então, eu acho que eu estou bastante atualizado ainda com as coisas de ensaio em voo. Pois é, e como é que é a experiência de trabalhar em ensaio em voo, né? Você praticamente é piloto 24 horas, né? Sei lá, você desenvolve tanto piloto como engenheiro, né? A minha participação sempre foi como engenheiro, né? Então, a gente participava nos voos e, às vezes, acompanhando na estação de solo, a gente chama ground station, né? Fazendo um acompanhamento através de monitoração de uma série de parâmetros que são telemetrados do voo para essa estação. O que eu posso falar é que, para mim, pelo menos, é extremamente apaixonante. Tá? É uma atividade... A atividade de ensaio, normalmente, ela já tem um atrativo, né? Mas quando você está, principalmente, voando e acompanhando, sentindo a reação do avião, isso é fantástico. Com certeza, até para esclarecer para o pessoal no que importa, né, essa função de ensaio em voo no fabricante, é porque nas matérias de projeto de aeronaves, né, quando você projeta um avião, você começa com uma modelagem matemática, depois você refina essa modelagem,
você chega no protótipo. E vão ocorrendo vários refinamentos, né? Então, você tem ali um polinômio de quinto grau, que é gigantesco, né? Onde você tem diversas derivativas de ensaio em voo. E quanto mais você tiver o protótipo mais refinado, né? Que ele sai do modelo matemático e vai para o modelo de túnel de vento, então já tem mais uma série de refinamentos. E aí depois você cria um protótipo e você começa a ensaiar em voo. Então, isso que você estava comentando de você colher várias derivativas e colher vários parâmetros de ensaio em voo, tudo isso vai atuar nesse refinamento do projeto, ou seja, tão mais alinhado vai ser o projeto, quanto mais você fizer esses ensaios, depois você entra numa fase de certificação do projeto, ou seja, todos esses dados, essas informações que você grava em ensaio em voo, tudo isso vai para o relatório de certificação que é enviado para o órgão homologador. No Brasil seria a ANAC, e depois isso aí ele é convalidado para os outros países, para os Estados Unidos, como FAA, EASA na Europa, e assim para todos os países que a Embraer, no caso, for vender o avião, ele está certificado, e tudo isso é feito com esses seus trabalhos de ensaio em voo, não é isso? Na indústria, e na Embraer, acho que eu posso dar uns exemplos mais relacionados ao que a gente fez e faz ainda na Embraer. Né? Eu diria que tem 3 blocos que a gente poderia dividir os ensaios. Os ensaios de desenvolvimento de tecnologia, os ensaios de desenvolvimento do avião mesmo e os ensaios de certificação. Desenvolvimento de tecnologia, eu posso dar um exemplo muito fácil, que é na época que a gente decidiu fazer o CBA 123, nós tínhamos muito pouco conhecimento do que seria o motor na cauda. Nós pegamos o protótipo do Brasília, colocamos um motor Garrett na cauda, e a S passava em relação à cauda do Brasília, exatamente na mesma posição que ela iria passar no CBA 123. E fizemos uma série de ensaios com esse avião. Era um trimotor, os dois PW 118 lá na frente, e o Garrett TPA 331 lá atrás, empurrando o avião. E aprendemos muito com isso aí. Quando a gente decidiu fazer o Super Tucano, a gente não tinha experiência com um avião daquele porte, com tanta potência e um avião pressurizado. Primeiro, nós fizemos o demonstrador de conceito, que é o Anarraio, que todo mundo conhece. Ele está hoje aqui no Memorial Aeronáutico Brasileiro, lá no CTA. Ele não é pressurizado ainda, mas já tinha um motor de 1.600 cavalos. O Tucaninho normal tem 750 cavalos, mais que o dobro da potência. Tá? E tem as modificações aerodinâmicas e estruturais para aceitar toda essa motorização. Então, isso seriam os ensaios de aprender tecnologia. Daí você vai para um avião que eu vou certificar. Antes de eu submeter esse avião à certificação, eu tenho que verificar se todas as minhas previsões, a modelagem que você falou, estavam corretas, se elas se manifestam de fato em voo. E, vira e mexe, a gente encontra uma surpresinha aqui, uma surpresinha ali que tem que ser corrigida. A certificação, ela se preocupa mais com a segurança de voo. Então, quando eu vou para a certificação, o terceiro bloco, eu tenho que demonstrar as características de voo do avião, estabilidade e controle, e a performance de decolagem em pouso. A performance de cruzeiro, a certificação não quer saber. Essa sou eu e o meu cliente que temos que conversar. Então, esses ensaios também caem dentro daqueles ensaios que são independentes da certificação. Pô, bacana. Esse seria vamos dizer assim, o universo que a gente trabalha aqui na Embraer. Bacana. E quais aeronaves da Embraer você teve a oportunidade de ensaiar na sua carreira? Bora, foram muitas. Começando lá atrás, no início, o Tucaninho, Bandeirante Patrulha, Xinguzinho, Xinguzão, aquele Xingu maior com motor mais potente, tá? Que foi feito somente um e não vendeu. Brasília, eu trabalhei bastante no Brasília. AMX, o
Tucanão, eu fiz o primeiro voo, eu e o Coronel Schettini, que era o piloto de prova-chefe na época, nós fizemos o primeiro voo do demonstrador de conceito, o Anarai que eu falei, e depois o avião que você viu lá em São Carlos, o ZTV, que já era um avião pressurizado e que foi levado para demonstração nos Estados Unidos, lá para o programa JPETS. Depois, fiz também o primeiro voo do Civan, da versão com o radar de vigilância, aquele que tem, a gente chama de grampeador, né, que tem aquela antena comprida, né, em cima da fuselagem. O outro modelo do Civan também, que tem os radares de mapeamento de solo. Mais ou menos nessa época aí, eu saí do ensaio em voo, fui para engenharia. E aí o meu contato com o ensaio em voo passou a ser mais no sentido de preciso disso e o que eles me entregavam, eu avaliava se estava bom ou não e a gente definia qual o caminho a ser tomado. Contatos assim esporádicos, eu voei também no X600, no E2, no 192 eu voei. Tinha um problema lá com uma vibração que ninguém estava entendendo. Eu fiz um voo lá e, no fim, a gente entendeu o que estava acontecendo, foi fácil de resolver. Que bacana. E o AMX? Você teve a oportunidade de trabalhar com o AMX? Ah, sim, esqueci do AMX. O AMX eu me envolvi bastante. Fiquei 1 ano e meio na Itália, acompanhando os ensaios em voo lá na Itália. O AMX E quando a gente começou a voar a versão de posto aqui no Brasil, eu fiz alguns ensaios na versão de posto e fiz também voos de produção. Acho que por um bom tempo era o civil que mais tinha voado a AMX na face da Terra. Que bacana, né? O AMX é um maquinão, né? Até hoje é uma aeronave de destaque na Marinha, né? E mesmo na Força Aérea, né? Acho que na base de Santa Cruz é que fica baseado, né? Dentre outros. Tem muita gente que tem uma visão errada do AMX, que acha que o AMX é um avião de caça. Não, o AMX ele é um avião de bombardeio. Esses dias eu fiz uma comparação, inclusive, que acho que é bem pertinente, tá? Se eu for comparar o AMX de hoje com um bombardeiro da Segunda Guerra, eu diria que com uma B-17 ou uma B-24, tá? Ele leva a mesma carga de bombas, a mesma distância com o dobro da velocidade. Uma precisão infinitamente maior. O que equivale mais ou menos a dizer que um avião AMX hoje teria, numa situação de guerra, o desempenho superior a um esquadrão de um desses aviões da Segunda Guerra. Muito legal, hein? É muito legal saber, né, essas comparações, porque te dão bem a dimensão do que é o avião, né? E só quem viveu, né, a experiência vivida como você, para saber essas minúcias, né, que a gente da aviação civil não tem muito contato, mas do ponto de vista de engenharia, de projeto, de certificação, é uma coisa assim formidável, né? E como é que são as características do AMX em voo, por exemplo? Combate aéreo, essas coisas? Nós tínhamos algumas dúvidas quando a gente estava no meio da campanha de ensaios. Então, nós fizemos uma série de ensaios para verificar ele em combate real. Então, nós fizemos contato com a FAB acompanhava de perto, junto com a gente, a campanha lá, e nós fizemos combate contra F-5, combate contra Mirage, e ataque ao solo em alguns lugares. Tipo assim, nós definimos uma ponte no meio do estado de São Paulo, na distância de 1.000 e tantos quilômetros. Então, como seria o avião ir lá, fazer um bombardeio simulado, voltar, e como ele seria monitorado pelo radar de vigilância do SINDAC. Como o AMX voa muito baixo, tem um desempenho excepcional, o SINDAC não viu. Os radares de vigilância não viram. Que legal. Mas, aéreo, a manobrabilidade do AMX dentro do range de altitude em que o AMX opera, que ele não é, como eu disse, ele não é um caça. Então, até uns 15 mil pés, 20 mil pés, ele tem uma manobrabilidade excelente. Acima disso, os aviões de caça são desenhados, são projetados para terem manobrabilidade superior. Né? Mas até essa altura aí, ele lutava de igual para igual, tanto com o F-5, que é extremamente manobrável, quanto com o Mirage. Que bacana, que bacana. E quanto à autonomia de voo, assim, é similar?
Não, o MX ele permanece em voo e vai muito mais longe que qualquer um desses dois aviões. E o MX também, ele foi, acho, eu não tenho certeza, mas acredito que foi o primeiro avião a ter abastecimento em voo na FAB. Então, com o abastecimento em voo, é o tempo que durar o óleo do motor. O combustível deixa de ser um fator limitante, é o óleo do motor que passa a ser. E tem um aspecto que a gente estava conversando... Pois é. Tinha um aspecto que a gente estava conversando um pouco antes, né, de começar a gravação, e que você estava comentando o seguinte, né, que o F5 e o Mirage, eles têm uma característica de velocidade que é muito importante, mas o tanque de combustível não é tão grande como o do AMX. E quando ele vai embora, que está acabando o combustível, o AMX pega ele já, né, de cauda, né? Sim, No caso do Combater, as duas vezes, tanto contra o F5 quanto o Mirage, chega uma hora que eles atingem o bingo, ou seja, o combustível mínimo para chegar de volta em casa. Nesse momento, ele tem que abandonar o combate. E quando ele faz isso, ele dá as costas para o MX. Aí o MX aponta o nariz e dispara o foguete infravermelho. Então, simples quanto isso. Então, para todos os efeitos, no final da briga, o MX sairia vencedor. Isso que eu acho que é interessante pontuar, né? A gente entender as capacidades das aeronaves, né? E às vezes uma aeronave que a priori não teria uma condição tão boa, né? Dependendo do cenário de combate, ele acaba ficando favorável, né? Aproveitar esse enfoque, vou dar um outro exemplo para você. Teve um período que nós fizemos uma demonstração para a Força Aérea Peruana. Eles já tinham o Tucano lá, o Tucaninho. E eles estavam avaliando um avião que pudesse manobrar dentro dos vales ali da cordilheira para combater os guerrilheiros lá. E eles chegaram a comprar um monte de P-37, A-37, na verdade, né? E os A-37 não manobravam. Eles se arrependeram de ter comprado aquilo lá. Daí os russos convenceram eles de que se eles levassem o Mi-24, aquele helicóptero grandão do Rambo lá, né, que tem uma torreta de metralhadora embaixo, que ele manobraria muito bem lá dentro. Quando levar o helicóptero para lá, os guerrilheiros começaram a jogar bambu e pedaços de madeira grande de cima para baixo, batendo no rotor do helicóptero. Eles abatiam o helicóptero dessa forma. Nossa, mãe. Eu já fazia isso lá no Vietnã. Então, também o Mi-24 também não deu certo. Os tucanos que eles tinham lá não levavam armamento. Por isso que eles queriam comprar mais. Eles acabaram comprando, acho que mais uma dúzia, uma coisa assim. E nós fomos... teve um grupo que foi antes, preparou os aviões para receberem o armamento, e aí tinha armamento que não tinha sido qualificado ainda no Tucano. Eu fiz os ensaios lá para a gente poder fazer a demonstração, e daí, numa data marcada, o alto comando da Força Aérea peruana foi assistir a nossa demonstração lá. E nós mostramos que o Tucano manobrava dentro dos vales. Eles gostaram tanto da nossa demonstração que, quando a gente chegou de volta aqui no Brasil, já tinham assinado a compra dos aviões com armamento. Acho que tem um fato interessante nesse período aí, é que nós tínhamos pouca munição para nos preparar para a demonstração. E um dos casulos que a gente não tinha ainda instalado no Tucano era aquele casulo conforme que o Chavante leva, que é um casulo de metralhadora .50. Então, nós colocamos cinco projéteis só dentro da metralhadora e fomos fazer o disparo no polígono de tiro lá. E a metralhadora não disparou. Voltando, pesquisa daqui, pesquisa dali, o sensor de fim de munição que estava dizendo que não tinha munição, então ela não disparava. A solução foi fantástica, engenharia de primeiro mundo. Um pedaço de sabugo de milho. Nós calçamos
o sensor de fim de munição lá, aí agora funcionou. Uma ferramenta de precisão, né? Chega uma hora que a criatividade tem que ser exercida, né? Sim, é muito, muito interessante esse negócio. Pois é, e aí é interessante como é que o trabalho do ensaio em voo na venda de uma aeronave, ele é extremamente importante, né? Porque uma coisa é você ver o avião no papel, outra coisa é você ver o avião parado, outra coisa é você ver o avião voando e outra coisa é você ver o avião em operação para a qual ele foi projetado. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei com vendas de jatos executivos, né? E era completamente diferente quando você conversava com o potencial cliente, o comprador, sobre o avião, e aí você convidava o cliente para fazer um voo, né? A percepção do cliente mudava muito, né? Porque você mostra características de conforto, decolagem do avião. Isso na aviação civil ela é muito importante, né? Algumas aeronaves, como ela sobe, né? Por exemplo, o Learjet, ele sobe de uma vez, né? Vai para o nível 390. Então, isso, para alguns clientes, é muito interessante, porque ele termina a turbulência muito rápido, né? E chega mais rápido também. Então, isso, para mim, era uma demonstração muito importante. E me fez lembrar, quando você comentou sobre esses Super Tucano do Peru, como é que foi determinante, né, para a venda dos aviões, vocês irem lá e demonstrarem um avião, fazer os voos todos, né, e mostrar que ele manobrava na cordilheira. Isso é fantástico, né? Muito bacana. Coisas que a gente, a princípio, não tem visibilidade, né? Uma coisa interessante é que, quando a gente estava indo de linha aérea, né, indo lá para o Peru, voando em cima da cordilheira, vendo aqueles vales, eu pensei comigo ali, puxa vida, voar dentro desses vales aí deve ser uma maravilha, né? Nós chegamos lá, entendemos exatamente qual era o objetivo da Força Aérea Peruana, que até então não estava claro para a gente. Eu até hoje arrepio, estou arrepiado. É muito bacana. Que legal. E por falar em arrepiar, eu ia te perguntar o seguinte, você já teve a oportunidade de demonstrar aviões na Europa, aquelas travessias oceânicas? Eu participei de vários traslados do Tucano para a França. Quando a França comprou, eles compraram 40 aviões e a gente levava esses aviões em grupos de 3 e 4. A gente levava até Le Bourget, na nossa unidade lá perto de Paris, e dali era feita a entrega final para a Força Aérea Francesa, a Armée de l'Air. Também essas travessias foram bastante interessantes. A gente encontra alguns fatos, vamos dizer assim, você não espera, né? Não é exatamente a atividade de ensaio em voo, mas faz parte também da tarefa lá da gente no ensaio em voo. Nós usávamos um Brasília para fazer a navegação e os tucanos usavam informação relaxada, né? Acompanhavam Brasília a distância visual até a chegada nos aeroportos. Nos aeroportos, ou quando o tempo apertava, o tempo fechava, daí os aviões se uniam de novo e voavam informação cerrada. Uma vez chegando perto de Las Palmas, nós pegamos uma chuva. Estava chovendo barro. Mais esquisita. Aquela poeira do Saara, que dizem que atravessa o Atlântico, vem cair aqui na Amazônia, nós pegamos ela no meio do voo. Os aviões ficaram empocalhados. Para-brisa, Tucano não tem limpador de para-brisa, nada. Eles pousaram quase aqui e é fiebre. Olha só. Caramba. E como é que é assim a preparação do voo, né? Assim, eu já fiz travessia oceânica de lá para cá, né? Já trouxe a TR como engenheiro, né? Não como piloto, mas eu acompanhava os pilotos, né? Na travessia da França para o Brasil, da Europa, né? De vários países para o Brasil. E é uma coisa assim muito emocionante, né? Como é que é você fazer esse caminho assim, né? Com um avião turbohélice, né? A questão das navegações, os instrumentos, algumas limitações. É muito interessante. A gente estava no rádio naval no Brasília. Então, a gente conseguia fazer contato com os navios que estivessem próximos ali. A Marinha fornecia para a gente um mapa da posição dos navios na rota.
Por acaso, a menor distância entre o Brasil e a Europa para avião é a mesma para navio. Então, tem o tráfego marítimo ali é bastante intenso. Um colega nosso desenvolveu um programinha onde você navegava os navios e navegava os aviões. Então, a cada hora, eu mapeava, ou os meus colegas também fizeram a viagem, né? Mapeavam, a gente usava esse programinha e mapeava onde é que estavam os aviões, onde estavam os navios. E a gente identificava, a gente sabia qual era o navio que estava mais perto. No caso de algum avião ter algum problema e precisar fazer uma mensagem, a gente ia fazer contato com esse navio e o Tucano ia se dirigir para perto dele e fazer a mensagem perto dele para poder os tripulantes serem salvos. Né? É bastante interessante, porque às vezes você falava com um navio e tem bandeira de qualquer lugar do mundo, né? Então, o navio respondia, ficava batendo papo, às vezes ficavam horas conversando com a gente. Às vezes, mas quem é você? Como é que você sabe que eu estou aqui? E desligava, não queria falar com a gente de jeito nenhum. Que bacana. Muito legal. Para fazer esse trajeto também, nós fizemos um treinamento de lançamento de bote e água. Então, nós treinamos aqui em cima da pista de São José para saber exatamente qual altura que seria ideal para a gente lançar o bote para ele cair perto dos tripulantes, né? E aí lançar também uns fardos com água, outras coisas, no caso da necessidade de emergência. Nós tivemos também a ajuda do pessoal do Paraçar, pessoal fantástico, pessoal do Paraçar. Se você um dia precisa depender dele, saiba que você está muito bem apoiado. Tá? E eles deram bastante informação, bastante instrução para a gente como proceder. Isso é muito bacana. Teve outras asas desse aí que a gente estava levando 8 tucanos para Angola. Quando a gente foi decolar da Ilha do Sal, um dos aviões que estava só com pilotos angolanos, que a gente tinha piloto Embraer com piloto angolano e pilotos, acho que 2 aviões tinham só pilotos angolanos. O piloto perdeu a direção na decolagem e saiu para o meio do deserto lá na Ilha do Sal e quebrou o avião, destruiu o avião. Puxa, meu novinho. Fogo, nada, e eles também não se machucaram. Mas nós assistimos o acidente lá da cabeceira da pista, vimos para ver se o avião sair da nuvem de poeira. A tensão que tudo isso gera é enorme, né? Você imagina. Né? Mas, no final, entregamos os outros 7 aviões. Esse avião voltou de Hércules para Embraer. A fuselagem deu recuperação, as asas não, nós trocamos as asas e o avião foi entregue mais tarde. Que bacana, hein? Foi retrofitado, né? Muito bacana. Bastante interessante nesses traslados aí. Nós levamos o Super Tucano para Farnborough, como diz o inglês, né? Farnborough. E quando nós chegamos lá em Fernando de Noronha, a ideia era reabastecer, nós chegamos mais ou menos na hora do almoço, a ideia era reabastecer e sair na manhã do dia seguinte. Nós chegamos e não tinha energia na ilha. Teve um problema lá com o gerador, na ilha não, no aeroporto. Tá? E não tinha energia. Então nós tivemos que abastecer o Super Tucano e o Brasília no balde. Nós fomos assim, não acabou. Sem exagero. Os baldes que nós achamos, a gente comprou. Agora, como é que você põe combustível dentro do avião? Você não enche o balde, você põe metade, senão você vai derrubando combustível pelo caminho. Tá? Então, você põe de 10 em 10 litros cada balde e nós fomos enchendo. O Brasil tinha um tanque de 700 litros dentro, além da capacidade normal dele. Para fazer os traslados, a gente aumentava o alcance dele com esse tanque de 700 litros. E o Super Tucano, a gente estava com, acho que 2 tanques de 400 litros também, embaixo das asas.
né? 2 não, 3, ele levou 3 tanques. Então, é muito combustível para você levar no bombe. Não pudemos ir no horário previsto, tivemos que pernoitar mais uma noite. Como a gente não tinha feito reserva, nada, cada um ficou numa das pousadas, a gente esparramou. Eu e um dos pilotos, Walter, nós fomos numa pousada e o combinado foi que a perua da pousada não tinha mais gente, iria pegar todo mundo para a gente tomar café da manhã e sair com o sol nascendo. Quando levantou-se na rua, me levantei lá dentro, lá, pegamos as coisas, fomos para a frente da pousada. Essa pousada ela fica num lugar mais ou menos alto, assim, você vê o forte e vê a Vila dos Remédios lá embaixo. Eu fui até a borda ali do terraço da pousada. Quando eu voltei, eu falei, Walter, você viu que vista? Eu não terminei de falar. O estuque do teto da pousada caiu na minha cabeça. Eu levei 11 pontos. Nossa, mãe, caramba. Tem uma cicatriz do braço até hoje aqui. Olha só. Faz parte do... É o imponderável, né? Ah, com certeza, com certeza. E aí, assim, né, você comentou sobre ensaio em voo e translados, né, certificação de aeronaves militares, que elas têm um propósito específico, né? Então, o Tucano, na época, ele era muito simples, não tinha piloto automático, pelo menos na época que eu fiz curso de Tucano, o curso de familiarização do T-27, ele não tinha piloto automático, não tinha grandes sistemas de navegação, justamente porque o propósito dele é ser um treinador, é ser um caça de treinamento, um caça tático, mas ele tem um propósito próprio, né? Então, fazer uma travessia oceânica com um Tucano é um desafio, né? Uma vez, quando eu estava fazendo estágio de engenharia de manutenção de aeronaves na Escolha da Fumaça, a gente tinha um convênio, né? A Academia da Força Aérea com a Universidade de São Paulo, a ESC, né? Em São Carlos. E aí o povo da esquadrilha estava me contando que quando eles faziam essas demonstrações na Europa, o Hércules ia na frente navegando e os filhotinhos tudo atrás, né? Os Tucano, nessa formação um pouco mais relaxada, acompanhando ali, e o cara levava na mão o avião o tempo todo, né? Então, assim, é bastante cansativo, né? Sob um certo ponto de vista, né? Que, assim, voar, para quem está lá, é sempre uma delícia, né? Mas, enfim, você fica 8 horas... Não. A pena entre Noronha e Ilha do Sol, ela chegava, dependendo do vento, a durar mais de 7 horas. O que a gente fazia, os pilotos faziam, né? Tinha um pedaço de uma tabuinha, mais ou menos desse comprimento aqui, assim. Tá? Ele punha apoiado nas laterais do para-brisa. Então, enquanto um piloto levava o avião, pilotava o avião, o outro dormia, apoiando em cima dessa tabuinha. Mais ou menos nessa posição que eu estou aqui. Então, a cada hora, eles trocavam. Você nunca deve dormir mais do que uns 45 minutos, se você não quer perder o estado de alerta, né? Então, eles iam trocando, assim, a viagem toda. E põe uma almofada embaixo do assento, porque você ficar no assento... O assento injetável ele não pode ser macio, senão ele quebra... Martin Baker, né? Ele quebra a sua coluna. Então, eles soltavam o arranho, né, as cintas, e põe essa almofada aí. Se houvesse necessidade de uma injeção, aí tinha tempo suficiente para tirar isso aí e apertar as cintas e se ejetar. Mas, felizmente, nós nunca passamos nem perto dessa situação. Que legal, muito bacana. Porque realmente é uma aventura, né? Fazer uma travessia dessa, né? Ficar 8 horas e meia ali sozinho no mar, né? Enfim, comunicação é só você com a equipe de voo mesmo, né? As outras aeronaves e tal. Eu lembro que controle de tráfego aéreo vai ser quando você está chegando no SAL e quando você está chegando lá no Atol das Rocas, né? Quem está descendo, né? O Atlântico, e o controle Recife começa a te fazer veturação radar lá na altura do Atol das Rocas, e isso aí você está bem longe ainda está umas 2 horas e meia para pousar, né? E já tem a veturação radar. Mas aí a gente muda agora desse cenário para falar sobre engenharia de ensaio em voo do o E2, né? Você participou desse projeto, né, do E2. Aí é um mundo completamente diferente, né?
Outra época, outra tecnologia, outra conversa, outra balada, outro rolê. Né? Como é que é a certificação do E2? O Brasil segue as regras de certificação do governo americano, da FAA. Então, existe um acordo de reciprocidade. Então, o avião que é certificado aqui é certificado lá e vice-versa. Então, o E2 ele é certificado no Parte 25, que se refere a aviões de transporte. E o E2, hoje, ele é um avião bastante avançado, um sistema de comando fly-by-wire, onde não existe uma ligação mecânica entre o comando do piloto e a superfície de comando. O inceptor, né, que é o nome que o pessoal de comandos dá hoje, que seriam aonde o piloto põe a mão, e o proceptor, que é a superfície que se reflete lá atrás. Então, o que o fly-by-wire faz, ele entende, na deflexão do piloto no manche, o que o piloto quer fazer. Um computador pega essa informação e manda para a superfície de controle. Tá? E aí no caso do E2, que ele é sistema fechado, loop fechado, closed circuit, então o piloto não tem que ficar fazendo correção. Vamos dizer, ele demanda 10 graus de pitch, de arfagem, aí ele traz um manche para 10 graus de arfagem, não precisa fazer mais nada. O computador coloca o avião naquela condição. Muito bacana. Você certificar um avião desse tipo, em algumas coisas ele é mais simples. Por exemplo, mostrar as características de stall do avião. É até mais simples do que eu mostrar num avião convencional. Porque os computadores não estão dando conta. Não. O piloto quer levar o avião até o stall, os computadores estão controlando, não deixam a asa cair, vai segurando. O que não é o caso de um avião convencional. Então, nessa parte é simples. Mas você tem que certificar as leis de controle. Você tem sistemas, no caso do E2, são três computadores operando em paralelo. Um deles é 2 digitais, um computador analógico. Se um falha, o outro tem que ver que aquele falhou e tirar ele do circuito. Então, tem uma série de coisas. A parte de certificação do sistema em si é bastante complexa. Já a parte de ensaios em voo, uma vez que você já ajustou todas as leis, naquela segunda fase que eu falei, a fase que a gente está fazendo os ensaios, antes de mostrar para o certificador, ali você já ajustou as leis de controle, já fez uma ou outra modificação aerodinâmica que tenha sido necessária. Então, é mais simples. Muito bacana. E eu imagino assim, porque você tendo esse acordo, né, com o FAA, você praticamente está bem alinhado com a EASA também, né? Então é um produto que... Sim, a EASA é a mesma coisa. Desculpa, esqueci de falar. Com a EASA e com o certificador canadense também. CCCA. CCCA, Eles vêm aqui, obviamente, por uma semana, eles avaliam o que eles decidem que eles acham que devem avaliar e pronto. Não precisa ficar voando tudo o que, por exemplo, a ANAC teve que voar aqui. E a ANAC praticamente voa tudo que a gente diz que o avião faz ou pretende fazer. Mas isso é muito legal, né? Uma coisa que, volta e meia, quando eu buscava avião no exterior, na Alemanha, na França, na Itália, o pessoal queria entregar para a gente qualquer coisa, né? Isso em termos de documentação da aeronave, né? Porque achava que o Brasil enfim, o que quer que seja, né? Terra do carnaval, vamos dizer assim. Mas aí eu já buscava assim, olha, essa documentação tua não está no padrão, né? E eu não posso receber o avião dessa situação, né? Nessas condições. E aí eu explicava para eles, olha só, aqui no Brasil, lá no Brasil, a gente fabrica avião também, sabia? A gente também certifica avião, a gente também exporta avião, então a nossa autoridade é o mesmo nível da EASA, do FAA, do TCCA, do Canadá, da Inglaterra, da Alemanha, né? Então, assim, pense em entregar o padrão que você entregaria para a sua autoridade. E aí a coisa desenvolvia, né?
Mas é muito legal isso, assim, a gente ter essa noção, essa referência, e tudo isso muito dito por você agora, né, nesses pontos que você levantou, o quanto que o trabalho que a gente tem, né, na ANAC para certificar um Embraer, ele é um padrão altíssimo e equivalente ao padrão do FAA. E depois o FAA ele vai fazer algum tipo de análise de similaridade, uma diferença ou outra, que seja pertinente à legislação deles, né, e não a nossa, enfim, detalhes pequenos, né. E a EASA vai ter a oportunidade também, né, naquele guarda-chuva da ICAO, que estabelece um padrão normativo de certificação para todo mundo, dizer algumas peculiaridades da Europa, né, alguma coisa que eles julguem necessário. Da mesma forma que a gente faz aqui, né? Quando a gente recebe uma aeronave fabricada no exterior, projetada no exterior, quando ela vem para o Brasil, a gente tem o nosso H10, né? Desculpe. Não, tranquilo, depois eu edito, eu corto tudo. Então, aí uma aeronave que chega projetada do exterior, que vem para o Brasil, a gente tem o nosso H10, né? Ou seja, a gente estabelece os padrões brasileiros para a operação daquele produto aeronáutico. Então, assim, essa conversa de certificação é muito legal, porque não é todo mundo que tem assim a experiência como você para contar para a gente, né? E dividir um pouco assim do que é o dia a dia de projeto, certificação, ensaio em voo e venda do produto no final, né? Isso é muito bacana. Uma coisa que é novidade agora no E2 e foi também a gente já começou a sentir no Legacy 500, o FAA está muito mais rígido com relação aos procedimentos de manutenção. Nós tivemos disponibilizar um protótipo por 2 semanas para eles avaliarem, eu diria que 40% dos procedimentos de manutenção, aqueles mais cabeludos, mais chatinhos, né, para eles fazerem, o nosso mecânico fazer, com eles acompanhando, para garantir que o procedimento de manutenção realmente está no nível que se espera. Antigamente não tinha isso, não. Eles faziam um ou outro checkpoint em 2 semanas, é muito tempo. Não, isso é muito bacana, né? Porque, por um lado, te dá um trabalho maior, né? Se você for cuidado sob um certo ponto de vista, mas te dá uma satisfação de entregar um produto que ele pode ser vendido em qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito bacana. Vamos, se tiver algum problema, ótimo que eles peguem nessa fase, porque a gente corrige antes de pegar o avião. Sim, sim, com certeza. Porque a gente faz uma aeronave que ela vai ser permitida da manutenção em qualquer lugar do mundo, né? Seja um lugar que tem muita tecnologia, muito ferramental, mas também em lugares que não tem tanto aparato, né? Os países variam, né? Uns países mais ricos, outros não tantos, né? Mas o avião tem que ser parrudo para aguentar um tipo de manutenção, talvez não tão de primeiro mundo, né? Mas uma manutenção também que atende os mínimos, né? Mas o avião ele tem que ser projetado numa condição que aceite vários tipos de manutenção, né? Então, realmente eu entendo a pertinência disso daí, né? E o avião, no caso do E2, é um avião de 70 mil horas. A vida dele é 70 mil horas. Faz uma conta aí. Suponha que a velocidade média do seu carro seja 50 km por hora. Com 100 mil quilômetros, seu carro está um lixo, né? É verdade. Não, tem que fazer a conta aí, mas acho que em torno de 2 mil horas, uma coisa assim. É muito pouco, certo? Não dá para comparar. É verdade, é verdade. Muito bacana. Pô, Madison, muito legal essa conversa, cara. Para a gente poder concluir, eu ia te perguntar o seguinte, né? Da tua experiência, né, de uma carreira longa, a vida inteira dedicada a ensaio em voo, a certificação de produto, que tipo de dica você poderia dar para o pessoal da nova geração, né? Hoje em dia, nós temos aproximadamente 12 faculdades que formam engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, né? E outras engenharias também, né? Mesmo o pessoal de ciências aeronáuticas, enfim, todo mundo que almeja trabalhar na aviação, o que você acha que seria importante para a pessoa que está entrando na aviação conhecer ou, enfim, estudar a respeito de ensaio em voo para se qualificar para trabalhar num fabricante e fazer uma carreira como a sua? Eu dava uma palestra quando estava lá na Embraer sobre ensaios em voo, familiarização para o pessoal da engenharia. Era um dia. Mas a primeira provocação que eu fazia várias provocações ao longo da palestra, mas a primeira provocação era a seguinte:
Você compraria um automóvel que foi projetado por uma pessoa que não sabe dirigir? Né? Então, não que seja mandatório, certo? Mas o conhecimento, o feeling do veículo, ele ajuda muito na hora de você desenvolver o produto, o automóvel ou o avião. Bom, respondendo a sua pergunta, hoje, eu acho que essa situação daqui a 5 anos vai ser completamente diferente. Tá? Então, vamos falando da situação hoje. Desenvolvimento de novos produtos, eu diria que está mais ou menos saturado. O turnover está bem baixo. Tá? Se você vai se formar daqui a 2 anos, 1 ano, ou até mesmo daqui a 5 anos, eu direcionaria a carreira mais em direção a apoio de manutenção, linhas aéreas, análise de rota, tem muito a ver com o desempenho do avião. Né? Eu voltaria mais para esse mercado. Não que não tenha lugar em Embraer, mas vão ser muito poucas vagas. Porque a questão de projeto já é uma área que demanda poucos recursos, né? Pelo menos que seja do meu conhecimento, nós hoje não temos nenhum produto novo sendo concebido. Então vai levar um tempo, por isso que eu falei, daqui a uns 5 anos, o quadro pode mudar completamente. Tá? Mas um produto novo, nos modos do E2, no modo do KC 390, que realmente demanda um time de engenharia enorme, isso não vai ocorrer nesse período. E o que dizer sobre aquele projeto que a Embraer estava comentando sobre uma aeronave que seria basicamente a estrutura, a fuselagem do 190, né? Uma aeronave para 100 passageiros, mas com a asa parecida com a do Brasília, né? Uma aeronave você olha, ela parece um Brasília um pouco aumentado. Isso você acha que deve ocorrer no futuro próximo, esse projeto? Depende muito. Já tem um anteprojeto feito. Tá? Mas concorrer com o Colibri é bem difícil. Porque ele é um leão que está aí, todo mundo tem, toda a estrutura de apoio do Colibri está pronta, funcionando, azeitada. Né? Então tem que ser um produto realmente muito melhor. E fazer um produto muito melhor hoje, turbo-hélice, nós batemos uma coisa chamada motor. Ninguém faz o motor na categoria que precisa fazer. Motor turbo-hélice na categoria que precisaria fazer. Vai ter que ser desenvolvido um motor novo para dar os níveis de consumo que se espera. Não que não tenha motor na potência, mas os níveis de consumo, de poluição que a gente tem que entregar hoje, esse motor meio que não existe. Tem muito desenvolvimento ainda associado. Então, que ele pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. Mas acho que demora um pouco ainda. Mas é uma opinião pessoal. Bacana. Então, você entende assim que seria o caminho as pessoas, então, também considerarem uma possibilidade de carreira na área de engenharia de operações? Sim. A engenharia de operações é uma engenharia muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer o curso da Boeing de operações. É muito legal mesmo. Sim, eu acho que é uma carreira que você ajuda, né, a incrementar o padrão de operação de uma companhia aérea, né? E isso é muito importante. Até mesmo o táxi aéreo, né, o nível de offshore, que ele é bastante aprimorado, né, em relação ao táxi aéreo comum, ele é muito avançado, né, vamos dizer assim. Então, a engenharia de operações para táxi aéreo numa operação offshore, com certeza, ela faz a diferença na operação, na qualidade da operação, né, como um todo, né? Eu concordo com você. Eu acho que você alia, né, tanto a parte de voo como a parte técnica de engenharia num processo que vai dar um grande retorno, né, para as pessoas nas carreiras, né? E acima de tudo aquilo que você comentou agora há pouco, ou seja, você vai trabalhar num produto sem saber como é que ele funciona, sem ter voado ele, né, sem ter a experiência de voo dele. Eu acho que com certeza faz muita diferença na engenharia de operações a pessoa ter tanto a capacidade técnica como a capacidade de voo, né? Uhum. Vai estar aliando as duas proficiências, né? Tanto o sentimento de voo
como o sentimento técnico, né, de projeto. Isso porque, imagina, eu fiz curso de muitas aeronaves, né? Então, tem aeronaves e aeronaves, né? Algumas são concebidas para ajudar o mecânico e outras nem tanto, né? Então, dá a impressão, às vezes, que quem projetou aquela parte do avião era mecânico, ou já tinha sido mecânico, ou ouviu um mecânico, porque algumas aeronaves elas têm janelas de inspeção mais fáceis, têm um processo de desmontagem, de abertura de acesso mais amigável do que outras, né? Então, tudo isso ele colabora, né, na eficiência da aeronave e no produto como um todo, né? O que você acha? Antigamente a gente fazia os aviões, fazia um mock-up de madeira, né? Madeira, metal, lá, justamente para avaliar esses aspectos de acessibilidade, manutenabilidade. Hoje, o CATIA ele permite você fazer todas as avaliações aí. E, vamos dizer assim, o operador ele fica muito bravo com a gente se o avião fica 1 hora a mais do que o necessário no chão. Fica mesmo, eu ficava. Eu estou falando, não estou brincando, gente. 1 hora é muito tempo para um avião. É muito tempo para um avião. Então, você tem que fazer a manutenção do avião ser rápida, fácil, para não segurar. O avião ele gera lucro quando está voando. Ele parado e está dando prejuízo. É verdade. Eu não me lembro agora o número total, mas eu acho que aquela empresa holandesa, como é que é o nome? KLM? KLM. Eles acho que tem 21. Tá? Mas as rotas deles são planejadas para 18. 2 aviões são para cobrir os buracos. Olha só. Que interessante. Com o E2 é menos. É um avião só. Que bacana, hein? Isso é muito interessante, porque mostra a confiabilidade do avião, né? Do ponto de vista geral, né? Do produto como um todo. Né? Não só manutenção, como operações também. Né? Ele era diretor de manutenção da KLM, que deu uma palestra para a gente lá em Embraer, ele falou isso. Que legal. Falou, não segura o chão de jeito nenhum. Sim, é verdade. Muito bacana. Legal, Meza. Olha, muito obrigado aí pela oportunidade de dividir com a gente seu conhecimento, a sua carreira, a sua experiência, né? A entrevista ela se estendeu bastante, mas ela foi muito agradável, né? E foi muito útil, né? E eu realmente torço para que quem assistir entenda, né, o propósito, a utilidade, né, dessa nossa conversa e o quanto que isso pode promover o conhecimento das carreiras das novas gerações, né? Tanto do ponto de vista de engenharia de projeto, engenharia de certificação, ensaio em voo e engenharia de operações também, né? O que você acha? É isso aí. Olha, eu estou à disposição, se você quiser conversar sobre qualquer outro assunto também, nós mantemos contato. Né? Depois que inventaram o WhatsApp, fica tudo mais fácil. Todo mundo está ao alcance de um celular, né? Ao alcance de um braço. Com certeza. Meza, sucesso para você, muita tranquilidade aí, né, nos seus novos projetos, e a gente volta a se falar em breve, ok? Um abraço, cara, muito obrigado. Um abraço a todos.